Volta aqui para Brasília para acompanhar o que está dizendo neste momento o Ministério da Justiça. E os magnatas do crime com a independência necessária para a Polícia Federal atuar como sempre fez nos seus mandatos. Então, muito obrigado pela atenção e em breve nós vamos trazer esse plano com muito mais detalhes. Quais serão as ações que iremos implementar? Lógico, sempre em coordenação com os estados da federação. Então, muito obrigado. Antes de devolver a palavra para os nossos representantes da Polícia Federal, eu queria aproveitar o ensejo, também complementando as palavras do secretário Chico Lucas, para dizer ao país que é fundamental que, nos momentos de desafio, nós dobremos a aposta na convicção de que somente a institucionalidade supera os desafios. Somente com a aposta na institucionalidade é que nós temos depuração de eventuais desvios. Não há caminho, não há salvação fora da institucionalidade. E a institucionalidade brasileira tem se revelado rígida a despeito de todos os desafios e continuará assim. E o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, continuará cumprindo o seu papel, com deferência às regras do jogo, neste caso específico, para que os senhores compreendam, na sequência, as limitações que, eventualmente, algumas respostas envolvam para a Polícia Federal, decorrem do absoluto respeito e deferência à decisão judicial nos limites do sigilo. Tudo aquilo que não estiver no limite do sigilo será objeto de esclarecimento por dever de informar a população por parte da Polícia Federal. Eram essas as considerações que eu queria, nesse instante, compartilhar. Tenho certeza que nos próximos dias teremos uma nova conversa, exatamente na linha do que disse o secretário nacional Chico, das medidas importantes que serão adotadas neste âmbito do combate ao crime organizado, como ele falou, com a asfixia financeira, tratando também de outras questões, como a repressão às armas ilegais e outros pontos que os senhores ficarão cientes logo mais que estejamos prontos. Queria agradecer penhoradamente a presença de todos. Vou devolver a palavra à Polícia Federal para que, com os limites da régia observância e obediência ao sigilo decretado pelo ministro relator, possa eventualmente cumprir o nosso papel de informar a imprensa e a sociedade brasileira. Muito obrigado. Boa tarde. Vamos passar agora para 3 perguntas da imprensa. Raquel Lopes, Folha de São Paulo. Olá, boa tarde. Eu queria entender, os 7 mandados de busca e apreensão, eles são contra os 2 alvos de prisão? Isso não ficou muito claro para mim. E outra coisa, há indícios de recebimento de propina por outros agentes do BRB? Boa tarde a todos. A investigação ela ainda está em curso, né? Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra algumas pessoas, inclusive as que sofreram também a medida de prisão, né? E como eu disse, ainda tem outros fatos a serem investigados. Essa é mais uma fase da Operação Compliance Zero, né? Com base em desdobramento das 2 primeiras fases anteriores. Anita Prado, SBT News. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta primeiro para a PF. O Daniel Monteiro, que é enfim, hoje ele foi preso, ele é considerado um mentor ali jurídico e também financeiro do Daniel Vorcaro, e há indícios de que ele também utilizaria, né, seria ele o responsável por guardar dinheiro do Vorcaro fora do país. Ele é uma pessoa interessante para a PF pensar num acordo de delação premiada? Essa é a pergunta para a PF. E eu tenho uma pergunta para o ministro. Ministro, nenhuma fase da Compliance Zero até hoje teve uma coletiva. Por que vocês decidiram fazer uma coletiva agora? Tem alguma relação com a queda de popularidade do governo? O Ministério da Justiça, ele é instado pela área central da comunicação do governo, que afere qual o volume de demanda da imprensa para essa pergunta. E, portanto, nós temos apenas que cumprir o nosso dever de informar. Cumprir o dever de informar, respeitando os limites, como nesse caso, do sigilo estabelecido. Outro tipo de avaliação, aí que seria demasiado especulativa. A SECOM entrou em contato, disse que nós estamos sendo procurados por um volume muito grande de pessoas para saber detalhamento da operação. E assim nós decidimos. Obrigado. Bom, com relação ao fato envolvendo o investigado, acho que está descrito na decisão do ministro relator André Mendonça.
Então, os fatos que nós temos a demonstração esses que estão ali descritos. Com relação a eventuais desdobramentos, ainda a investigação está em curso e ainda a gente não tem como afirmar e nem descartar nenhuma hipótese. Com relação à delação premiada, é um meio de obtenção de prova, cabe à pessoa que acha que tem aqueles elementos a colaborar com a investigação, que se apresente e que apresente esses fatos, que num futuro ele é analisado, validado e encaminhado para homologação. Nesse momento nós não temos nada nesse sentido. Vamos para a última pergunta agora. Reinaldo Turolo, Globo News. Boa tarde, obrigado por nos receber aqui. Doutor, eu gostaria de saber se por trás do elemento que tratava dentro do banco, há indícios nas investigações de participação de políticos, e se a polícia está atenta a isso e já tem pistas. Essa é uma pergunta. E a segunda, a polícia fala de 7, salvo engano, imóveis para o Paulo Henrique Costa, do BRB. Eu gostaria de saber onde que eram esses imóveis e como é que eles estavam sendo adquiridos. Estavam sendo postos no nome do próprio ex-presidente do BRB, no nome de terceiros? Como é que estava sendo essa operação? Bom, sobre a sua pergunta, agradeço, mas ela entra em elementos sigilosos, né, que nós nem conhecimento temos e que todas as informações cujo sigilo foi levantado constam da decisão do ministro André Mendonça. Qualquer informação relativa a envolvimento de outros alvos ou detalhamento de localização de imóveis está protegida sob sigilo judicial. Então, nós não podemos aprofundar a sua pergunta, mas eu queria dizer o seguinte, porque há muitas especulações, dúvidas, né, em relação a essa operação. Como disse, ela é extremamente complexa e é natural que a população, né, tenha muitas indagações sobre isso. Mas o que é importante registrar é que a Polícia Federal, e eu creio que esse seja um conhecimento e um sentimento de todos, mas que ela segue firme com total e ampla autonomia para investigar todos os desdobramentos dessa operação. E não vai ser diferente em nenhum momento. A Polícia Federal vai continuar, como disse, são muitos os fatos, né? Nós não conseguimos fazer tudo de uma vez só. Há limites em relação a toda atuação, né, dentro do sistema de justiça, mas que ninguém pode ter dúvida alguma sobre a autonomia que nós temos para fazer isso e continuaremos a utilizar todas as ferramentas, o conhecimento, a experiência investigativa da Polícia Federal para aprofundar todos os desdobramentos. Como disse, ministro Wellington sempre traz esse diálogo com a Polícia Federal em relação à tranquilidade que nós temos que ter para seguir firme, seja qual direção as investigações sigam. Então, isso é importante porque nós somos indagados o tempo todo sobre isso e é importante que isso seja registrado. A título apenas de conclusão, então, o Ministério da Justiça reafirma a sua posição. A Secretaria de Comunicação é o órgão do governo que tem a sensibilidade de perceber a intensidade das demandas. E sempre que formos instados para prestar informação à imprensa, que desempenha papel fundamental na nossa cena democrática, a coletividade, nós prestaremos as informações nos limites daquilo que for possível. Uma outra coisa fundamental a dizer também, a título de encerramento, é que não haverá, da nossa parte, em nenhum momento, nenhuma vocação para espetacularização, nem tampouco para omissão. Nós não nos omitiremos. Já dissemos muitas vezes que aqui não se persegue, nem se protege. Nós temos que agir de acordo com os ditames legais, observando as regras do jogo democrático, as decisões judiciais que devemos obediência, como nesse caso específico do sigilo nesses limites, e prestaremos as informações que devemos prestar à imprensa e à sociedade brasileira. Eu queria agradecer a presença de todos. Tenho certeza que teremos um encontro marcado aqui brevemente para detalharmos as ações do plano que estamos desenhando. Muito obrigado. Aqui acompanhamos então essa entrevista coletiva que não trouxe grandes adendos em relação ao que já se sabia sobre a operação de hoje, a quarta fase da Operação Compliance Zero,
que teve como principal fato a prisão do ex-presidente do BRB, o banco aqui de Brasília. Mas o ministro, os representantes também da Polícia Federal, por questões de sigilo, alegaram isso, não puderam trazer maiores detalhamentos a respeito, por exemplo, de como que se dava essa compra de imóveis. A gente trouxe mais cedo essa informação para vocês, pelo menos 6 imóveis que foram comprados, e que imóveis de luxo e que poderiam entrar com um olhar de que seria dinheiro de propina, movimentando quantias bastante volumosas, quase 150 milhões de reais. O que o governo quis foi fincar uma bandeira de que está atuando no combate à corrupção, atrela isso a um esquema de lavagem de dinheiro, mas fica devendo respostas alegando questões de sigilo. Só chamar